Você fala, ai meu Deus do céu, será que eu trouxe escova de dente? E a pasta? E o pincel? E não sei o quê. Ó, você bate o olho, tá tudo aqui sim, fácil, né? Bem mais simples, né? Bem prático. Agora, quando a gente fala transparente, é aqui é o plástico cristal? Isso, é o É plástico isso? de cristal que é chamado, né? Aline, essa necessaire, ela tem medidas ou molde? Medidas. Medidas? Isso. Mas mesmo assim, né, menininhas da produção lindinhas, é bom pra deixar as medidas. Mas quem tá em casa nesse momento e vai querer fazer ainda hoje ou amanhã, já vai anotando as medidas, que é uma forma também de adiantar o processo. Verdade, Né? é muito simples de fazer, muito Tranquilinho de gostoso. fazer? Muito tranquilo de fazer. Você Vamos vai gostar. começar? Vamos lá. Vou partir para a lista de materiais. Aqui eu estou utilizando que é o plástico de cristal. Aí tem a gramatura dele, né? Que é essa que é isso que faz a diferença. Que nem esse daqui é a gramatura 0,20. 0,20. Isso, para as laterais, que é de 25 por 18, tá? 25 de largura por 18 de altura. Gramatura 20, que é um pouco mais grossinha. E para as laterais, para eu ter mais mobilidade na hora de costurar na máquina, é 0,10 a gramatura. Mas é o mesmo material. 0,20 e 0,10. E 0,10. Tá, perfeito. Aí aqui eu tô utilizando um zíper maior, justamente porque tem aquele detalhe ali que fica mais charmoso, aquele zíper caindo, né, aqui, ó, nas laterais. Coloquei o direito do zíper aqui na película e nas medidas de 25 por 18, que são as laterais, essa parte aqui, né? Então, só recapitulando, eu tenho 25 aqui nas laterais, 25 por Isso. 18, e aqui... Aí, na verdade, são 10 de largura por 57 ao todo, mas com sobra, justamente porque, assim, a grande maioria das pessoas que quando utiliza, na hora de fazer essa peça, inicia aqui, quando você já está com o material ali, exatamente, nunca dá certinho o final. Ou fica um pouco mais para cima, se você já colocou o viés, dificulta no acabamento. Dessa maneira eu facilito muito mais tendo sobra, porque eu recorto o final. 10 por 57 é tudo isso aqui? Tudo isso. Tá, gente? Ó, 10 por 57 até o outro lado. Mas vai ter sobra, tá? Vai ter sobra. Isso. Tá. Aqui, ó, eu vou utilizar esse acessório que na verdade, ele é mais fácil para costurar. Principalmente o zíper. Porque as pessoas falam, mas tem um acessório de zíper, a gente pode utilizar o acessório de zíper. Pode sim, mas esse daqui ele tem maior facilidade, porque é o acessório de rodinhas, né? Então ele desliza melhor. Vou mostrar aqui que facilita mais. Dou um retrocesso aqui, ó. Venho com a costura, sentindo aqui, porque como é um material que escorrega com muita facilidade, então o que eu faço? Eu vou apoiando com os dedos aqui, ó, na hora de remover ali E vou fazendo bem devagar aqui, cada detalhe. Aqui eu ajeito um pouquinho mais, se perder um pouquinho da referência, ó. E vai ajeitando com as mãos. Até o final, aqui eu dou outro retrocesso. Muito simples mesmo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o viés, vou reservar essa parte aqui. E vou pegar o viés. Esse viés aqui é de 2,5 de largura, tá? Eu comprei aquele de metro normal e vou encaixar ele aqui, ó, na lateral. Para dar o acabamento, justamente para quando mostrar aquele detalhe do avesso, não fica mostrando a parte do zíper. Então, fica mais fácil dessa maneira. Uso isso como apoio aqui, ó. Agora já posso Fácil para encontrar esse plástico cristal nessas gramaturas diferenciadas? Muito simples, Cláudia. Principalmente porque, assim, lojas de tecido, na verdade, as pessoas utilizam bastante esse material também sobre a mesa, né? Para não sujar a toalha. Ah, eu mesmo. Isso. Armarinhos eu encontro? Encontro Casa tranquilamente. De tecido, não é isso? Isso. Plástico cristal, né? Plástico cristal. Então, gramatura 20, 0,20 e 0,10. 0,10. E tem outras gramaturas também, que são mais grossas para as laterais, né? Essas são mais específicas para chá. Mas essa daqui que eu estou utilizando é mais simples. Então, 0,20 para as laterais e aqui essa maior, que é o 0,10, é isso? 0,20 é as laterais. 0,20 é essa parte aqui? E 0,10 o fundo e as laterais. Perfeito. Tá? Ó. Venho aqui. Vou costurando essa parte. Bem simples aqui essa etapa, ó. Porque daí fica aquele acabamento com aquele contraste de cores que eu acho que fica um charme, né? Ficou lindo. Fica diferente. Ó, dessa maneira. Agora eu vou desvirar assim, ó. E aí eu vou rebater o zíper, que eu tenho aqui uma etapa um pouquinho mais avançada para mostrar.
ficando assim, ó, as laterais. 2 laterais dessa maneira, porque daí eu tenho acabamento dos 2 lados, ó. Justamente por ser transparente. Entendi. E é mais simples até para fazer essa questão do acabamento. Aqui, para fazer esse acabamento da lateral, eu estou utilizando o viés, novamente, de 2,5 por 13. Porque eu faço um acabamento com essa dobra aqui, ó. Tá? Para ficar bonitinho. Aí vem aqui na máquina com o mesmo acessório, tá? Que eu utilizei ali. Deixa eu só colocar esse daqui, que é mais fácil para apoiar aqui. Dou um retrocesso aqui no começo. Então, quase tudo eu vou estar utilizando esse acessório da máquina aqui. Ele vem junto com a máquina? Esse não, esse é adicional. Adicional. Mas é muito simples de achar também. Repassa um pouquinho para frente. E aqui eu dou um retrocesso também. Repuxo e corto aqui na lateral, ó. Tiro essa sobra de linha. Porque o detalhe faz toda a diferença, né, Cláudia? Nessas partes, assim, principalmente numa peça delicada como essa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o avesso aqui, ó, e vou colocar o direito aqui. Porque daí eu vou fazer todo o acabamento de costura reta agora, envolvendo toda a lateral da peça. Apoio aqui, dou um retrocesso aqui também e vou puxar minha agulha todo pro lado esquerdo. Nem preciso utilizar aquele acessório, nem alfinete, nem nada para marcar. Apenas dessa maneira. E dou um retrocesso aqui no começo e venho costurando delicadamente toda a lateral. Eu deixo milimetricamente aqui, ó, a agulha dentro do tecido quase no final. Giro essa parte e vai formar um bico aqui, ó. Que ele dá certinho aqui, ó, o acabamento do ponto. Vou desdobrando essa parte, ó. Vai ficar esse bico aqui, ó. Tá vendo? Aí apoio aqui essa parte. Deixo a máquina um pouquinho mais pra frente aqui, ó, esse detalhe. Ó. E vou ajustando com as mãos aqui, ó. Fazendo toda essa outra parte. Aqui é a mesma coisa. Se achar que tem que voltar um pouquinho mais a máquina, porque ainda não tá fazendo aquele bico, pode voltar, repuxar, para ficar bem alinhado certinho. Aqui o mesmo processo. Acomodo aqui bem o tecido, o material. A gente fala tecido, né? É o vício. É o plástico cristal, é o plástico viu, gente? cristal, tá, gente? Venho até aqui, ó. E aqui eu dou um leve retrocesso. E é onde eu falei do detalhe de cortar essa parte, ó, essa sobra. Porque daí eu tenho exatamente o tamanho. Porque esse, Cláudio, parece um detalhe assim, insignificante, porém faz toda a diferença na hora de fazer a peça. Porque muitas pessoas, inicialmente, já me relataram até de trabalhar com esse tipo de material, eles morrem de medo de não conseguir fazer a etapa porque dá diferença de um lado para o outro. Então, para isso não acontecer... Faz dessa maneira, sempre com uma sobra um pouco a mais, porque daí você não perde o material e consegue finalizar a peça. Entendi. Sem ter perda. Sobra mais. Isso. Tá. A perda é bem menor do que você ter que perder a peça como um todo, de verdade. Assim, A sobra a mais se diz em termos de viés e zíper. Isso. É isso. E aqui dessa lateral, que eu deixei um pouquinho maior, que eu Deixou recortei. maior, Isso. tá. Aí agora eu faço o acabamento, ó, com o viés nessa parte. E venho aqui, depois eu finalizo a costura ali, naquela lateral. Venho até o final. Aqui eu posso até recortar essa parte, porque vai ter sobreposição de viés aqui, então não tem problema. Vamos repassar as medidas? Você lembra de cor? Lembro. As Quer ver? laterais de 25 por 18. 25 por 18. E aqui eu lembro que é 10 por 57. Isso. Zíper. De 50 centímetros. Viés. De 2,5. De 2,5. Como você pegou de metro, Isso, até de onde metro, acabar. Até onde acabar, que daí não Entendi. fica com sobras também. Tá. Aí, feito isso, eu vou fazer o mesmo processo das duas laterais ficando assim, ó, a peça.
Aí já tem ela toda costurada, coloquei o cursor e venho aqui para a etapa novamente do viés para fazer aquele acabamento de fechamento aqui, ó, para ficar embutida toda essa costura. Na máquina. Isso. Aí aqui eu já dou o retrocesso, ó, deixo de lado assim a peça, abro bem e venho costurando aqui essa etapa também. Meu amor, você estava acabando aqui de fazer a parte do viés, né? Isso. Vou seguir com a costura. O mesmo processo que eu fiz de costurar reta, eu vou fazer com o viés. Eu vou fazer até esse cantinho aqui para mostrar melhor, que daí eu já tenho a peça um pouquinho mais adiantada ali. Que simboliza o canto mitrado, né? Que fica parecendo um canto mitrado. Ó, eu abro o viés aqui e venho com a costura, ó. Ah, pro intervalo? Deixa eu só ver essa partezinha aqui, minhas menininhas. Ó, fica igual um canto mitrado, tá vendo? E aí eu venho com a costura em toda a volta e eu tenho um pouquinho a peça mais adiantada para mostrar para vocês. Ó, acabei de perguntar pra Aline quanto que dá pra gente vender essa peça. Conta. R$20. Nossa, eu achei hiper em conta. 20 né? reais. R$20. Porque o plástico cristal, ele é em conta. A gente compra Isso. por metro. É Ele isso? tem um valor bem acessível, então com 1 metro dá para você fazer em torno de umas 4 peças. Uhum. Então dá para ter uma rentabilidade legal, mesmo compondo com o viés, com o zíper, cursor e os outros adereços, né? Perfeito. Para colocar o cursor, as meninas têm alguma dificuldade? Não tem, porque inclusive até acessório para colocar cursor tem hoje no mercado. Meu Deus do céu. Agora, o marido da Verônica, ele costura. Sim. E a gente conversou no intervalo, né, Vê, que ele tem a dificuldade de fazer o cantinho mitrado. Muita dificuldade. Como a Aline estava falando no intervalo, sobra muito material, porque acaba não conseguindo fazer e na hora de cortar, corta mais. Ou quando chega naquela parte, porque ele também faz isso, né? De cortar o tamanho certo e chega na parte e comer um pouquinho lá. Então. Então eu achei bem interessante essa dica. É legal porque você trabalha com uma sobra mínima para mais, que você sempre tem um recorte, então sempre vai dar certo. E a mesma coisa o viés. Eu dou uma dica também do viés, além do canto mitrado, e tá utilizando o viés sem cortar. Ah, Porque você não tem perda. Uhum. Você vai fazendo e vai tirando do rolo e vai fazendo todo o acabamento e recorta só na hora que você Na hora que terminou. termina. Mostra novamente o cantinho mitrado, por favor, Aline. Ó, aqui eu passei uma costura reta até o final. E aí eu venho... O João vai chegar Tá. pertinho, porque Fica como mais é o fácil, viés, né, ele é É delicado, né? delicadinho, para vocês poderem visualizar bem. Quer ver? Ó, eu vim com a costura reta até a pontinha aqui do acrílico, aqui o material, e venho e faço essa dobra, ó, fica certinho agora, dá certinho, ó. Abro aqui essa parte do viés, encaixo aqui e fica o canto mitrado certinho, sem ficar feio o acabamento, fica perfeito, inclusive na peça pronta, se você quiser estar mostrando aqui, ó, para ter mais detalhes, ó. Olha como fica certinho, ó, o acabamento. Tá vendo? Fica perfeito, não fica Perfeito. feio, não fica com recorte, não fica repuxado, fica perfeito o acabamento. Porque o grande detalhe da costura é o acabamento. Não adianta fazer uma peça delicada, bonita, porém com acabamento grosseiro, porque daí você olha para a peça e perde o encanto, né? Sim. Da delicadeza da peça. Então esses detalhezinhos que eu tô passando faz toda a diferença. Essa partezinha aqui, né? Também com o viés que eu fiz aqui, ó. Eu tenho um pouquinho mais adiantado aqui, ó. vamos Deixa eu lá, mostrar. vamos dar continuidade. Ó. Aqui eu já fiz todo o acabamento. Olha como fica perfeito, ó. Aí eu tenho esse adereço aqui que é uma fitinha para poder fazer o detalhe do cursor. E esse acabamento que você acabou de me perguntar, Clau, é muito simples. Eu estou utilizando o viés de 2,5 por 7. Você pode ver que eu estou utilizando viés em tudo. Aqui, 2,5 por 7. ó. Dobra ao meio aqui, ó, para não ter aquele monte de costura. Uma dica que eu passo. Eu deixei essa dobra do viés encaixado aqui. Eu ponho ele na posição contrária. Faço essa dobra e venho com outra dobra aqui, ó. Porque daí fica perfeito, sem recorte. Esse tipo de viés também ele solta linha, muita linha dele, porque ele é o de algodão, mas quando você corta, ele solta Faz de bastante. novo, mostra de novo, por favor, como é Ó. que você fez. Encaixo ele aqui, ó, o viés, faço uma dobra e uma outra dobra. Ó como fica perfeito o acabamento. Excelente. E passo uma costura reta, não fica com recorte. Faz toda a diferença, né? E é muito simples de fazer essa parte aqui na máquina. Eu vou só remover esse acessório que eu não vou utilizar mais. Ó, venho aqui, dou um retrocesso. Posso remover aqui o alfinete. Venho para essa outra parte e faço a mesma coisa, ó. E corto com a tesoura essa sobra.
porque a linha também faz toda a diferença, né? Quando fica com o resto de linha assim no trabalho, não fica bacana, né? Fica feio. Ó. E aí só faço a questão do acabamento ali, que é esse adereço a mais que eu coloquei aqui, que é a fitinha. Aí o tamanho fica a critério, tá? Eu peguei aqui aproximadamente 10 centímetros. Coloco aqui no meu cursor e dou um lacinho. Ó, ficando dessa forma. Deixa eu só dobrar bem pra encaixar aqui, ó. E faço um lacinho que, como ela é delicada, uma fitinha de transparente com pontinha de cetim, faz toda a diferença. Linda. E essa, em primeira mão, eu faço questão de presentear com ela. Nossa, meu Deus, muito obrigada. Agora, Loura, cadê? Tá aqui, não vou esquecer mais nada, nem os cremes do marido. Ai, que linda! Tá bom?